advogado, administrador de sistemas competentes, tudo, mas não meia boca. Hoje eu tenho convicção de que eu posso ser meia boca dos dois e ainda ter algo bacana para poder trabalhar, chamado DevOps. Então, esse aqui é um pouco do meu currículo, mas eu gosto de considerar um artesão de software, alguém que se importa com o que faz. Tem as certificações, mostro, principalmente por outro motivo que eu vou falar depois, mas essas certificações já foram importantes na minha carreira. Hoje eu gosto de acreditar que elas valem muito pouco, né? Porque no início da minha carreira, quando provavelmente não tinha nada para mostrar de currículo de experiência, as certificações me abriram muitas portas. Hoje eu gosto de considerar que elas não me importam, porque eu sou obrigado a acreditar que eu sou muito mais do que elas possam representar. Então seria hipocrisia da minha parte dizer que elas não me ajudaram, mas hoje, com certeza, não é o objetivo que eu tenho na carreira. Eu gostaria de começar fazendo uma discussão sobre cargo cult. Quem aí sabe o que é cargo cult? Juliano? Cargo cult é uma espécie de seita. Só uma seita que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos ali os povos das Ilhas do Pacífico, depois que a japonesada, os parentes, resolveram atacar Pearl Harbor, os Estados Unidos resolveram entrar na guerra. E os aliados precisavam de base do Pacífico para contra-atacar os japoneses. Cataram umas ilhazinhas e muitas dessas ilhas eram habitadas por povos que hoje nós consideramos não colonizados, os aborígenes. Imagina, um povo lá, índios. De repente chega um monte de avião, chega um monte de navio, aquele pessoal fardado, aquele monte de caixa, um monte de presente para conquistar a amizade desse povo, comida, nossa, a gente não precisa mais caçar, não precisa mais colher, não precisa mais plantar, vem tudo de caixa, tudo do céu. Só que a Segunda Guerra Mundial acabou e os aliados desativaram essas bases do Pacífico. Quando desativaram essas bases, de um dia para o outro, não veio mais navio, não veio mais avião, não veio mais nada. Esses povos tiveram que voltar a se virar. Qual que era o pensamento deles? Nossa, nós devemos ter feito alguma coisa muito errada para que os deuses deixassem de nos mandar esses presentes que vinham desses troços, desses animais, do mar, esses animais do céu. E foi aí que até hoje eles ainda repetem esses ritos, eles criam estruturas que remetem a lembrança de portos, eles recriam estruturas de palha, de árvores cortadas, que lembram torres de controle de avião, fazem aquelas bandeirinhas de sinalização, iluminam as pistas à noite, para ver se esses pássaros gigantes voltam a pousar com os presentes. Isso é cargo cult. Eu gosto de falar muito de cargo cult, porque existe um termo também chamado cargo cult programming. Cargo cult programming é você acreditar que simplesmente pelo fato de você copiar aquilo que os outros fazem ou aquilo que os outros fizeram, você vai ter o mesmo índice de sucesso que os outros já tiveram. E por que cargo cult programming é algo tão popular hoje em dia? Quando a gente começou com o Manifesto Ágil, há mais de 10 anos atrás, alguns aqui viveram esse período, ser ágil era ser sinônimo de ser discriminado. Aquela galera da modinha. O pessoal queria fazer diferente, esse pessoal não sabe o que está fazendo. E hoje não. Hoje o preconceito é o contrário. Se chegar para alguém e falar que não é ágil, você é discriminado. Então hoje em dia todo mundo quer ser ágil. E eu gosto de lembrar uma fase do filme Os Incríveis. Lembra do... Qual é o nome do vilão? Esqueci já. Mas uma coisa bacana que eu falo do filme incrível eu quero que todos sejam especiais. Porque se todo mundo é especial, ninguém é especial. E acho que a gente pode tentar ficar em ágil. Se todo mundo é ágil, ninguém é ágil de verdade. Porque nós esquecemos com o passar do tempo o que é ser ágil de verdade. Quem já ouviu falar uma palestra do TED chamada uma teoria do Simon Sinek? Comece pelo porquê. Vocês podem olhar, até para ele já tem até um site, é Start with Why. Mas se vocês procurarem no TED, no Simon Sinek, vocês vão ver que formou uma teoria que hoje nós chamamos de teoria dos círculos áureos. Ele diz que na vida existem 3 círculos que importam para as pessoas. O círculo de fora é o quê, o círculo do meio é o como e o círculo de dentro é o porquê. Se você realmente
que é transformar a forma como as pessoas agem, você tem que fazer uma transformação de dentro. Por isso que o lema dele é: comece pelo porquê. Porque se você sabe por que está fazendo alguma coisa, o como e o que são simplesmente consequência. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: vocês sabem por que vocês fazem software? É pelo dinheiro? É só pelo dinheiro? Quem faz software por dinheiro? Eu faço software por dinheiro. Mas a questão é, não pode ser só pelo dinheiro. A pesquisa da universidade, nas duas universidades diferentes dos Estados Unidos, fizeram a mesma pesquisa e chegaram à mesma conclusão. Dinheiro é importante na sua vida até um determinado patamar. Para os americanos, $75 mil ano. Até $75 mil ano, o seu nível de felicidade é diretamente proporcional ao quanto você ganha. Passou disso, dinheiro não faz diferença. O que motiva você a partir desse momento são outros fatores, que incluem família, religião, motivação, propósito. Quando eu falo de comece pelo porquê, qual o propósito da sua vida? E se não for da sua vida, qual o propósito da sua profissão? Por que você levanta todo dia para ir trabalhar e fazer o código que você faz? E eu falo de cargo coaching porque eu vejo muitas empresas, muitas equipes simplesmente copiando exemplos que nós temos na internet. Aliás, a gente tem uma cultura de um comércio que obriga essas pessoas a consumirem. Eu quero ser ágil, eu quero copiar o Scrum do outro, eu quero copiar o Kanban do outro, ou seja lá a modinha que alguém tem inventado aí nas últimas semanas. Mas, no fundo, o único fator que estabelece software de qualidade se chama competência. Eu acredito em pessoas. Eu acredito que pessoas competentes, motivadas, com as ferramentas certas, não importa o que elas utilizem, elas vão produzir software de qualidade. Pegue o contrário, pessoas incompetentes, desmotivadas, despreparadas. Você pode ter o melhor processo do mundo. Não tem como esperar um resultado bom disso. E por isso que eu gosto de considerar um artesão de software. Eu acredito que software é artesanal. Só que em português artesanal parece aquele troço tão simplório. Porque os exemplos de artesão que nós temos são o quê? Pintor, hippie, né? Aquela galera que fica na rua fazendo artesanato com arame, né? Artesanato fazendo aquelas cestinhas. Esse tipo de artesão que a gente vê, né? Carpinteiro, pintor. Então, nós temos uma conotação ruim, né? Até muita gente gosta de colocar termo inglês, né? Software craftsman, porque craftsman é pomposo. Falar craftsman você pode encher a boca, né? Artesão não, artesão o pessoal fala: nossa, coitado. Mas por que eu acho que é artesanato? Qual que é o trabalho de um artesão? O artesão ele tem que atingir um determinado objetivo. Ele idealiza aquilo, ele gasta horas da sua vida, ele coloca um pouco daquilo que ele é em tudo aquilo que faz. Ele escolhe as melhores ferramentas, as melhores técnicas e produz um resultado. Para um artesão, uma peça nunca é igual a outra. Agora, será que software é um processo fabril ou é um processo artesanal? Qual é a definição de fábrica? Fábrica não é fazer um monte de coisa igual? Alguém aqui já fez o mesmo software 2 vezes? E mesmo que fosse pago para fazer isso, na segunda vez eu garanto, vocês fariam diferente. Vocês teriam aprendido com a experiência anterior, vocês usariam técnicas diferentes, estariam escrevendo código de modo diferente. Seria um produto diferente. Por isso que eu acredito que software é artesanal. Você aplica técnicas de artesanato para fazer software. Ou não? Ou será que fazer software é um processo repetitivo? É igual fazer pastel, né? A gente só gosta de parar de fazer pasteleiro. Ou é igual pintar a parede, né? Escolhe a tinta aí, né? Porque é tudo igual. Acho que não é dessa forma. E do manifesto ágil, eu digo que o pessoal esqueceu, né? Acho que muitas coisas valem de verdade hoje em dia no que a gente
faz, mas eu gosto sempre de chamar a atenção para aquilo que eu acho que está faltando. Nesse caso, o que eu acho que falta muito hoje em dia são indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Se você entrar em listas de discussão, grupos de discussão no Facebook, tentar twittar uma coisa aí sobre movimento de agilidade, achando uma coisa, você vai conseguir 500 mil seguidores para discutir dizendo que você está errado. E não importa qual a sua opinião, você está errado, porque eles estão certos. Porque o processo deles é melhor que o de vocês. As ferramentas que eles usam são melhores que as de vocês. Ele calcula assim XYZ, ele faz isso, faz aquilo, o post-it que ele usa, a cor dele é mais bonita, ele não gosta de verde, vermelho não dá para usar porque tem a galera que é daltônico e tal. Eles vão achar 1001 desculpas. E são só isso, são desculpas. Porque o que importa são indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Eu acho que a gente acabou perdendo. A gente foca hoje em dia muito no nosso discurso em discutir os processos e ferramentas que estão utilizados na agilidade, onde a gente vai valorizar as pessoas. Pessoas e interações. E quando eu digo isso, é óbvio que eu estou generalizando. Nós temos muitas pessoas que fazem direito. Mas eu coloco a gente tem muita gente que faz errado também. E eu gosto de falar do Manifesto Ágil, do Manifesto para o Artesanato de Software, que me encontrou num momento da carreira bem, hoje eu gostaria de dizer interessante, mas uns 4, 5 anos atrás eu estava bem, igual o Marcos falou, chateado com a vida, e eu cheguei seriamente pensei em desistir de ser um programador. Eu achei que qualquer coisa que eu fizesse na vida poderia ser melhor remunerado, melhor reconhecido e talvez mais feliz. E durante esses, 6 meses, 1 ano que eu fiquei refletindo, a conclusão que eu cheguei é que a única coisa que eu sei fazer na vida é programar. Não sei se é uma conclusão boa ou ruim, até hoje eu descobri. Mas já que a única coisa que eu sei fazer direito na vida, então, que sentido teria minha vida se eu sou obrigado a fazer uma coisa que eu não amava? Ou pelo menos não sabia se amava naquele ponto. Foi aí que eu descobri esse manifesto. E confesso que mudou a forma como eu enxergo a minha vida. Hoje eu sei que o objetivo do meu trabalho é muito maior do que as linhas de código que eu produzo. Eu acho que todo mundo nasce com um propósito na vida. E todos os homens e mulheres nascem iguais. Mas nem todos morrem do mesmo tamanho. A questão é, o que você vai fazer de diferente entre o momento que você nasceu e o que você morreu? Esse software é a forma que nós escolhemos para ganhar a nossa vida. De que forma o seu software muda a sua vida e a vida das outras pessoas? E se for para ser um pouquinho egoísta, de que forma o software que você produz vai mudar a vida dos seus filhos? Então não é só pelo dinheiro, é você ter um propósito maior naquilo que você faz todo dia. E falando em falta tanta mão de obra no mercado, David Parnas, da CNFL, em 2007, ele põe essa frase que eu gosto de repetir até hoje: nós não precisamos de mais programadores. A gente fala, falta isso, falta aquilo. Não faltam programadores no mercado. O que falta são profissionais competentes. David Parnas, em 2007, na cartinha que ele escreveu na CM, ele disse que o maior risco subestimado, o maior risco subestimado na área de software é disparado programadores incompetentes. Porque essa continha é fácil de resolver. Porque um programador incompetente gera facilmente 2 novos empregos por ano. Porque o código que ele faz, você precisa de mais 2 para arrumar. Então é uma progressão geométrica. Nós não precisamos de mais programadores. Nós precisamos de menos programadores, mas programadores melhores, programadores competentes. E a pergunta que eu faço para vocês é: de que lado vocês querem ficar? Vocês querem ficar do lado dos competentes, daquelas pessoas que têm um propósito na vida? Ou vocês querem ser aquelas pessoas que cumprem tabela? Aquelas pessoas que brincam o dia inteiro. E a brincadeira é contar os minutos para chegar às 18 horas ou o final de semana.
voltando aqui, eu gostaria de colocar aqui o termo programador 10x, que se vocês procurarem na internet tem muitas referências sobre ele. O programador 10x, a primeira referência que eu consegui encontrar nele foi no livro Code Complete, do Steve McConnell. Steve McConnell, no livro dele, tem um trechinho que ele diz que programadores 10x são aqueles programadores que nós identificamos nas empresas, nós, no caso, ele, que nós conseguimos identificar nas empresas, que todo mundo já deve ter ouvido falar de algum desses. Nossa, o cara que programa pra caralho. Oh, perdão. É o cara que resolve os problemas. É o cara que consegue, num piscar de olhos, parece que as coisas funcionam. É aquele que consegue produzir 10 vezes mais do que o outro. E quando a gente compara 10 vezes mais com o outro, McConnell diz que programadores com níveis de experiência e prática comparáveis, você consegue notar uma diferença de 10 vezes na produtividade de um para o outro. Vocês conhecem algum programador 10x? Alguns. Quem conhece o programador 10x aí? Quem aí é um programador 10x? A humildade não deixa. Mas quem gostaria de ser um programador 10x? Acho que é difícil você encontrar alguém que, nossa, não quero ser esse programador 10x. E outra questão é, mito ou realidade? Quando eu coloco mito, é engraçada a conotação que a palavra mito também ganhou na língua portuguesa. Estou procurando no dicionário, o que quer dizer mito? Eu não lembro qual dicionário que eu peguei, mas mito é uma crença ou história popular que se tornou associada a uma pessoa, instituição ou ocorrência, especialmente considerado por ilustrar como ideal da cultura. Então, mito, em termos de cultura popular, não importa se é realidade ou se é mentira. Mito representa um ideal da nossa cultura, aquilo que nós desejamos alcançar. Então, independente da gente conseguir ser um programador 10x ou não, ser um programador 10x, no mínimo, deve servir de inspiração e de exemplo. E se vocês encontrarem essas pessoas 10x na sua vida, que vocês utilizem eles sim para se inspirarem a chegarem nesse patamar. Mas se a gente fala programador 10x, até o Willi falou de manhã, né? Esse artigo do Martin Fowler é antigo pra caramba e é super atual. Qual o valor de x? Se o programador é 10x, então deve ter o x, meio x. O 0,1x, o 2x. O que é um programador 10x? Qual o valor de x? Essa resposta ninguém tem. Vou tentar facilitar um pouco mais. Qual a unidade de medida de x? Como é que você mede o programador? Linha de código? Code Monkey? Tem várias métricas, né? O colega falou consta de função, tem linha de código. Em outro evento que eu falei sobre isso, sugeriram que quanto melhor o cara programa, menos linha de código ele gera. É o resultado líquido, né? Gera mais resultado com menos linha. Então, quanto mais linhas ele apaga, melhor programador ele é. Fácil, né? Daí o estagiário da empresa é um cara mais produtivo. Ensina ele a usar o backspace, né? Ele não é. O programador 10x, x é quantidade de bugs gerados. Quanto menor o x, melhor o cara. Quem não gera código não gera bug. Então, a gente não tem algo razoável para medir o valor de x. Se a gente não consegue medir, mas nós queremos ser programadores 10x, e nós conseguimos reconhecer pessoas que nos inspiram como programador 10x, de que ser 10x não é trabalhar 10x. Porque senão o programador 10x é aquele cara que todo dia fica fazendo hora extra. E aqui no Brasil nós temos uma cultura frustrante, que é de valorizar aquela pessoa, nossa, o cara fulano, ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. E o cara tem a chave da empresa, porque ele todo dia fecha e liga o alarme. Esse é o funcionário do mês. Em outras culturas americanas, por exemplo, esse é o pior funcionário da empresa. É o cara que tem a carga horária dele e o cara nunca consegue cumprir o trabalho dele no horário estipulado. Sempre é obrigado a ficar trabalhando mais tempo para cumprir o trabalho que os outros
fazem no tempo correto. Não é diferente essa questão de cultura. Então aqui a gente costuma valorizar muito o esforço, não que o esforço não seja interessante, aliás, não seja positivo. A questão é como você aplica esse esforço. Para mim também o programador DX não é aquele cara que codifica 10 vezes mais que o outro, ou que trabalha 10 vezes mais que o outro. O programador DX, nós reconhecemos eles como catalisadores de produtividade. É aquele cara que, se você colocar ele na equipe, ele pode até não programar 10x, vai fazer com que o resultado seja 10x. Vocês conhecem essas pessoas? Aquelas pessoas que te ajudam a produzir mais? Acho que essas também são outras fontes de inspiração. E como você pode tentar tornar um 10x? Toda vez que eu coloco isso aqui, principalmente com o aluno, a pessoa acaba tendo um troço. Como você pode? Sugestão: estude 20 horas por semana. Se você faz faculdade, muito bem. 20 horas por semana não conta o tempo que você gasta na sua aula. 20 horas por semana é o que você faz além daquilo. E o que são 20 horas por semana? Vocês têm 168 horas na sua semana. Será que é muito pedir para você investir 20 horas na sua carreira? E não estou pedindo para você gastar 20 horas na carreira dos outros. 20 horas na sua carreira. Naquilo que você quer ser daqui a 10 anos. Roberto Chico tem uma frase bacana, tudo bem, eu ajudo, tá? Mas é que o sucesso se faz à noite. Enquanto os outros chegam em casa e vão fazer coisas produtivas, como assistir o Jornal Nacional, a novela das 8, Tela Quente, existe Tela Quente? Tela Quente, ou Big Brother, futebol, ou gastam a noite tomando cervejinha, comendo uma porçãozinha de torresmo. Enquanto essas pessoas estão fazendo, você, para ser um 10x, você vai estar estudando. E os outros vão te chamar de otário. Mas eu gosto de poder falar isso, porque é verdade. Quem ri por último ri melhor. Vai ser muito divertido daqui a 5, 10 anos você poder rir, não da cara dos outros porque é feio, mas pelo menos você poder rir por dentro. Quem é o otário agora? Leia livros, participe de eventos. Olha aí, gente, indivíduos e interações, comunidade de profissionais. Vocês não sabem o quanto é importante vocês participarem de eventos como a Agile Tour. Aí, aproveitando para fazer um jabá, vocês podem depois levar para casa uma coisa dessas. O pessoal está vendendo por R$15, no mínimo de bragging rights. Eu fui e você não foi. Vocês isso aqui, para ser um pouco mais modesto, para inspirar os outros. Gente, esse ano eu fui e foi muito bacana. O ano que vem você deveria ir também. Então sejam esses programadores 10x para os outros, sirvam de inspiração. E eu posso afirmar para vocês que eu já comi muito capim na vida. Mas para colher realmente os frutos depois do trabalho, eu só consegui colher depois que eu decidi participar dos eventos. Que você pode ser muito bom em algo que você faz. Se ninguém souber o que você faz, esse conhecimento não serve para nada. Então essa troca de experiências, esse networking, essa comunidade que você cria participando dos eventos, acaba sendo um dos pontos profissionais mais importantes que vocês vão ter na vida de vocês. E agora o aspecto coletivo, um provérbio africano muito interessante. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Não é segredo para nenhum. Programar sozinho, você programa muito mais rápido. Você vomita linhas de código muito mais rápido. A questão é, até quando? Software não termina de um dia para o outro. Não termina de uma semana para outra. Pior, não termina de um ano para o outro. Software nunca termina. Software é infinito. Isso é bom, porque também nunca vai faltar emprego. E nós queremos ir longe. Nós temos que trabalhar em equipe. Nós precisamos ser pessoas sociáveis. Nós temos que fazer os outros trabalharem mais. Sabe aquela história lá, de novo, autoajuda, quando a
soma das partes é maior, o todo é maior que a soma das partes, nós temos que ser ágeis o suficiente para entregar esse tipo de valor. E outra questão que eu gostaria de levantar é, em que momento termina o seu trabalho? Acho que essa discussão a gente já deve ter superado, né? Software, produto ou serviço? Serviço. E serviço? Se o serviço não estiver funcionando, você pode chamar de serviço? Na melhor das hipóteses, é um serviço porco. Então o que é? Software é resultado. É um serviço que você presta a alguém. Se o fruto do seu esforço não está beneficiando aquela pessoa, aquela linha de código que você criou não serviu para nada. Então o trabalho de vocês como desenvolvedores é entregar resultado para o cliente. Então a definição de pronto de uma das equipes é: eu comitei o código. Comitei o código, acabou. Será que terminou mesmo ali? Quanto tempo leva para que essa sua linha de código chegue na mão do cliente? E outra questão relevante é: quem se importa com isso? O comitê, eu terminei meu trabalho, né? Fui lá no issue tracker, done, posso ir para casa feliz. E acaba gerando uma série de problemas que refletem lá do destino. Todo release de versão é o quê? Uma bomba. Que explode na mão de quem? O pessoal que implanta. É por isso que existe essa guerra. Aliás, perguntando aqui, quem aqui não é desenvolvedor? E de quem não é desenvolvedor? Quem é do departamento de TI? Agora, desenvolvedores, vocês gostam da galera do pessoal do TI? Não é o pessoal que implica com tudo? DBA, tem pessoal que chama de DBGOD, né? Porque abaixo do presidente da empresa é o DBA. É ele que tem a senha do banco. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Para você criar uma coluna, tem que pedir bênção. Ele, para você pedir um índice para ele, põe na fila. Inclusive, já trabalhei numa empresa nesse caso aí do DBA, super interessante. Ou querem ver outro caso bastante complicado? Pede a senha de root para o pessoal de TI para ver se ele solta para você. Ele fala, nem a pau. Tá? Senha de root é só precisa de mim. Mas existem certas coisas que você muitas vezes tem que mexer no ambiente. A questão é, o pessoal de TI não confia em vocês. Por que não confia em vocês? Porque não sei qual que é o lead time de vocês, mas a cada 15 dias, 30 dias, 2 meses, 1 ano, 2 anos, chega uma bomba que se chama atualização. E o pessoal que é desenvolvedor, ele comita o código, mas sexta-feira, 5 da tarde, ele vai embora. E deixa a versão nova implantada. E é o pessoal de TI que fica o final de semana inteiro trabalhando para segunda-feira, 7 horas da manhã, voltar o backup da versão anterior. Eu perguntei, ela está mentindo? Gostaria que fosse só uma piada de mau gosto, mas é verdade. Uma equipe não gosta da outra. O pessoal de desenvolvimento, o pessoal de TI é aquele pessoal que implica em tudo. O pessoal de TI o quê? Quer nova funcionalidade, fica cheio de frescura, né? Tem que fazer versão nova disso, instalar serviço novo daquilo. Esse é o pessoal, é assim que o pessoal de TI é o pessoal de desenvolvimento. E o contrário? O pessoal de desenvolvimento, o pessoal de TI é o pessoal que fode a vida deles. O pessoal de TI quer estabilidade. Você está funcionando? Não mexe. Não quero ter problema, eu só quero ir rodando. Porque quanto menos mexer, menos trabalho eu tenho. Não é natural? É assim que os seres humanos são movidos. E aí que veio esse termo que se fala muito hoje em dia, que é DevOps, que é a contração de Developers e IT Operations. Então esse termo DevOps, que todo mundo tem falado bastante hoje em dia, onde que envolve vocês
desenvolvedores, ou os poucos aí, né, pessoal de TI, que envolve operação. Como é que, o que significa? Será que DevOps é um cargo? DevOps é mais uma função que arranjaram para alguém que quer trabalhar dobrado e ganhar a mesma coisa? Então, DevOps, primeiro a questão é, de onde nasceu o termo DevOps? DevOps, tradicionalmente, existe uma barreira, desenvolvedores e pessoal de operações. Um não gosta de falar com o outro. Geralmente o departamento odeia o outro. E o pessoal de dev, que é a galera mais sacana, aquele pessoal que joga binário, é versão nova. Joga por cima do muro e a bomba explode do outro lado. Sem possibilidade desse tipo na internet. Não é mentira? Disaster Girl. Isso aqui eu olhei na internet e achei fantástico. Que retrata o cotidiano de muitas empresas. Para começar, DevOps não é um cargo, não é uma pessoa, não é um título. Uma das melhores definições de DevOps que eu achei na internet é: DevOps é uma mudança de cultura, ou um movimento que encoraja uma melhor comunicação e colaboração, trabalho de equipe. Nossa, não parece que lembra alguma coisa? Para permitir, ou melhorar a construção de software de melhor qualidade de modo mais rápido e mais confiável. E será que DevOps enfatiza são os mesmos valores que nós estávamos buscando com agilidade há mais de 10 anos atrás? Está chegando o pessoal de TI agora. E nós fazemos parte desse movimento, porque eles recebem o resultado do nosso trabalho. Então é nossa obrigação, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Você pensar do outro lado da parede existem pessoas. E nós nos importamos com aquelas pessoas, porque nós nos importamos com o resultado do nosso trabalho. Acho que não existe nada mais frustrante do que um programador, porque você ter gasto horas da sua vida para produzir aquela obra de arte, aquele código perfeito, e você não vê ele sendo executado por ninguém. Não é frustrante? É quando fala, ó, aquela coisa que você programou, ninguém está usando. É motivante. Então eu acho que ninguém pode ter isso como objetivo de vida. Nós temos que ver o resultado do nosso esforço rodando, aquilo que tem que gerar valor, e é por isso que nós temos que nos importar, por isso que a gente tem que se envolver com o cliente, por isso que nós temos que se envolver com o pessoal de TI. Nós temos que entregar valor, e entregar valor obriga sim a gente trabalhar junto com o departamento de TI. Transformar DevOps num cargo, num departamento, já vem empresa que já criou o departamento de DevOps. Por quê? Porque se a atualização do software não funcionar, é culpa do pessoal de DevOps. Então, gente, DevOps não é cargo. DevOps é uma cultura. É um conjunto de práticas que você pode aplicar no processo que existe em desenvolvimento de operações para garantir um resultado final melhor, para gerar mais valor. E DevOps está tão em moda que, olha, eu procurei aqui no JobQuest até o começo do ano. O número de vagas em aberto nos Estados Unidos procurando pelo termo DevOps. Olhem essa disparada, todo mundo quer ser DevOps. Tem até uma piadinha que os americanos usam, o que é alguém procurando por cargo DevOps? DevOps é alguém que você quer contratar um dev pagando salário de Ops. Porque lá pelo menos o pessoal de Ops ganha bem menos que o programador. Isso que alguém que faz o trabalho dos dois, mas ganha salário de um. Por que você gostaria de ter DevOps? O pessoal de TI qualidade de vida. Não quero ficar madrugadas a fio fazendo transição de versão. Pessoal de desenvolvimento, por orgulho. Eu quero ver o resultado do meu esforço beneficiando alguém. E realização. Isso implica, de novo, indivíduos, interações, mais do que qualquer outra coisa. Não que o resto seja importante, mas quais são os valores que nós aplicamos no nosso dia a dia. Trabalho em equipe. Uma métrica que a gente utiliza muito para medir o nível de DevOps da empresa é o Buzz Factor. Buzz Factor é um termo que o pessoal criou que é para contenção de desastres. Buzz Factor é quantos membros da sua equipe precisam ser atropelados por um ônibus para a sua empresa parar. Se o seu Buzz Factor for 1, você está perdido.
Porque o bus factor pode ser o cara ficou doente, o cara pediu demissão, o cara está de férias. Numa empresa ideal, o bus factor é igual ao número de integrantes da sua equipe. Colocar todo mundo dentro do avião e o avião não cair. Galera da FreeScale que eu diga, né? Lá no MH370, 10 engenheiros, os 10 melhores engenheiros da empresa, coincidentemente ou não, os 10 que tinham patentes de processadores, caíram no voo MH370. O pessoal da FreeScale, ó, bacana. É por isso que muitas grandes empresas, mesmo que você tem 2 funcionários no mesmo departamento, estão indo no mesmo local, tem que viajar de avião, são obrigados a tomar voos diferentes. Porque se um morrer, só perdeu um. O outro fica. Você está falando que parece engraçado. Eu tenho uma amiga, ela morreu de acidente de avião. E o pai, né, o pai, a mãe e as outras irmãs, todas elas moram em cidades diferentes. Nas festas de final de ano, quando eles se encontram, o pai delas obriga, todo ano ele tem que ligar para as filhas e prometerem, né, que elas vão tomar voos diferentes. Então, sei lá, eles vão passar as férias na Bahia. Todo mundo tem que estar em voos diferentes. Ele falou que perdeu uma filha, né, ele suportou. Mas se acontecer alguma coisa, ele perder mais de uma, ele não aguentaria mais vivendo. Bom, perder mais uma já seria terrível, né? Perder a família inteira, isso é algo frustrante. Quem tem filho sabe disso. E o bus factor aplicado na empresa, como é que a gente pode diminuir esse bus factor? Diminuir não, perdão. Aumentar. Como é que a gente aumenta esse bus factor? Para não ser só um. E falando aqui, quanto tempo o usuário leva para receber o resultado de uma linha de código? Você pode ter a métrica que for no seu processo, você pode usar qualquer ferramenta que você quiser. O verdadeiro lead time de todo desenvolvedor é código em produção. Se o usuário viu a cor do botão que você trocou, meus parabéns. Você cumpriu o seu trabalho. Se você não conseguiu fazer isso, alguma coisa está errada. E como a gente pode tentar resolver essas coisas erradas? Diminuir o lead time tem uma série de vantagens. Primeiro, rápido feedback. Uma das coisas bacanas da agilidade não é o feedback rápido. Você itera, tem o feedback, esse feedback serve de entrada para a próxima interação. Ou se a gente não quiser falar interação, eu dia para discussão, Scrum, Kanban, no seu batch. O seu feedback entra de interação para o seu próximo batch, pode ser de tamanho 1. O verdadeiro feedback é o do cliente. Se ele gostou ou não daquilo que está rodando. Se o seu, quem usa batch, quando eu coloco batch, você pode usar Kanban, você pode usar Scrum com um batch de 1 semana. Se você leva 2 meses para atualizar o software do cliente porque dá muita dor de cabeça, o seu batch é de 2 meses. O cliente ele não recebeu o resultado do seu trabalho. E você tem 2 meses de ciclo de feedback. Então, uma das práticas que alguns times de que tentam colocar DevOps são o quê? Catar. A gente tem que catar para código, tem que catar para DevOps também. Um dos catas é Single Line of Code catar. O pessoal testa em ambientes controlados. Fazer quanto tempo? Desenvolvedor, comenta aí. Vamos treinar. Quanto tempo eu levo para colocar em produção? Tem time que leva 1 semana. Já participei de projetos. Soltar uma versão. Levava 1 semana para soltar e 3 semanas para corrigir. E quando terminava as 4 semanas, já tinha que soltar uma versão nova. Ou seja, é um processo super divertido. O que leva a outro ponto. Como soltar uma versão dói muito, qual que é a reação normal das pessoas? Tudo aquilo que dói você quer evitar. Então, normal, quando você tem um processo de atualização de versão problemático, é diminuir as versões. Se você fazia soltar a versão por mês, agora você vai soltar a cada 2 meses. Cada 2 meses dá muito pau. Então o que você vai fazer? Vai soltar a versão a cada 4 meses. Daqui a pouco é 1 ano. Daqui a pouco é 2. Daqui a pouco o cliente não precisa mais de você, né? Você não solta mais versão? Porque dói. Jess Hubble e Dave Farley no livro Continuous Delivery, eles aplicam que tudo aquilo que
dói no seu processo de desenvolvimento, você tem que fazer mais. Tem que fazer antes. Porque tudo aquilo que dói nas pessoas, elas dão um jeito de resolver. Se você, nossa, atualizar a versão toda semana dá muito pau. Beleza, então você vai fazer 2 vezes por semana. 2 vezes por semana dá muito pau. Você vai fazer 3 vezes por semana. Porque uma hora, alguém vai ficar de saco cheio daquilo e vai decidir resolver o problema. E outra, não faz sentido. A perguntinha é: problemas em atualização de software são provocados por quê? Por código. Se você não mudou nada, não pode dar problema. Então, problemas são provocados por código. Existe uma proporcionalidade. Quanto mais código, mais problemas. E qual que é a solução natural da galera? O pessoal acumula um monte de código para qualquer produção. Então, muito mais problemas. Qual que seria a alternativa óbvia para resolver? Menos código. Quanto menos código você coloca em produção, menos problemas você pode ter. E se tiver problemas, mais rápidos são de resolver. Então a ideia é: diminua o tamanho do seu batch. A gente fala tanto isso só em desenvolvimento, né? Deployment, né? Diminua o tamanho do seu batch. Quanto menor o tamanho do seu batch, menor a quantidade de problemas que você tem em produção. Até o ponto de, se você conseguir ter releases com batch pequeno o suficiente, que o pessoal de TI vai saber, rollback de versão. Colocou uma versão, deu pau, o que você faz? Volta a versão. Se o seu batch for tão pequeno e o seu lead time for pequeno o suficiente, é muito mais fácil você, como desenvolvedor, ir lá corrigir e já soltar uma versão nova do que voltar uma versão para trás. Esse é o objetivo do nosso pipeline. E esse processo de você ter todo esse fluxo contínuo, desde o código até colocar o seu software em produção, é o que hoje nós chamamos de deployment pipeline. Em alguns lugares o pessoal até fala de software pipeline, porque o pipeline ele deve começar onde o cliente pede e terminar no cliente recebendo o resultado. Então nós temos que ter todo esse software pipeline com o lead time o menor possível. TDD. É impossível você ter um lead time pequeno se você não testa. Eu não gosto de entrar numa guerra religiosa por causa disso também. Eu gosto de TDD. Eu uso TDD. Mas eu não vou ficar brigando com os outros para achar que vocês têm que gostar da mesma coisa que eu gosto. Eu acho que é importante. Mas uma coisa que ninguém pode deixar de fazer é testar. Porque é impossível você empregar humanos o suficientes, a não ser que a gente ensine macaco e outros bichos para testar para a gente. É impossível você empregar humanos o suficiente para poder testar a funcionalidade do seu software em todo o nível de versão. Se você é capaz de soltar uma versão todo dia, imagine o contingente de pessoas que você teria para testar toda a funcionalidade do seu software todo dia. Já que prova formal é algo matematicamente inviável, a segunda melhor forma que sobrou é teste. Então a gente teste. Não importa a forma como você teste, mas tem que testar. É o mínimo de garantia que você tem para saber que o seu código vai rodar em produção. Uma outra técnica que a gente utiliza para melhorar o ambiente de DevOps é diminuir os branches de código. Quem trabalha com o que a gente chama de feature branches, que é trabalhar em desenvolvimento com mais de um branch de código. O que acontece com o branch? A partir do momento que você cria um branch, ele acaba que normalmente desatualizado em relação ao principal. E quanto mais tempo ele é mantido de modo separado, maior a possibilidade de você ter bugs que só serão descobertos mais tarde. Existem técnicas para minimizar isso, né? Tem pessoal que trabalha com gatekeeper, com merge contínuo, integração contínua, tem merge de branch contínuo. Mas a questão principal que eu coloco no DevOps é: quanto mais tempo dura o branch, mais tempo você está trabalhando sem gerar resultado para o cliente. O principal motivo para a gente comentar quanto fato essa branch é: quanto mais tempo o seu branch vive, mais tempo o resultado do seu trabalho leva para chegar no cliente. Então, de modo geral, a gente recomenda que faça os movimentos sempre num branch só. Existem exceções? Existem.
Mas o fato de ter uma branch única no seu projeto significa que aquela branch sempre está pronta para ser colocada em produção. Escolha as suas ferramentas. Fazer DevOps basicamente é automatizar. Automatize tudo. Bill Gates já falou que ele gostava de programadores preguiçosos, aquela galera que se recusa a fazer a mesma coisa 2 vezes. Acho que nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que automatizar tudo. Tem uma frase, é a frase de Twitter. Aliás, a frase de Twitter é o nosso equivalente hoje à antiga frase de para-choque de caminhão. Então, a frase de Twitter que eu vi que eu gosto é: toda vez que o ser humano vai lá e repete uma tarefa que uma máquina deveria ter feito, elas se reúnem à noite para rir da nossa cara. Eu acho que é verdade. Quantas vezes você tem que digitar o mesmo script para fazer aquela maldita atualização? Ou ficar aplicando o script de banco de dados na mão? Essas tarefas devem ser automatizadas, porque nós criamos esse troço chamado computador para fazer isso para a gente. Não para a gente ficar gastando teclado, não para a gente ficar fazendo musculação com os dedos. Nós merecemos gastar nosso tempo em coisas melhores, coisas mais criativas, nem que seja para gastar o resto do dia jogando em... Qual é o joguinho da moda agora? 2048? Não sei. Eu sou o cara que ainda da época ainda do Angry Birds, né? Gosto de jogar DBZ, essas coisas. E automatizar não é um processo Big Bang. Automatizar é um processo incremental. Nossa, não lembra de novo outra coisa que a gente discutiu tanto hoje? DevOps também é Kaizen. É o fato de você não querer mudar tudo. Aliás, quem já participa em gestão de mudanças, qual que é a pior forma que você tem de mudar alguma coisa? Mudar tudo de uma vez só. Por quê? Porque a hora que der merda, qual foi o ponto que fez dar errado? Ninguém sabe. Agora, se você é capaz de criar um processo incremental, mudar uma coisa de cada vez só, não é fácil, mudei. Ih, não deu certo. Não tem problema. Falhar faz parte do processo. Vai lá e muda. Por isso que é incremental. Por isso que é Kaizen. E DevOps, assim como desenvolver software, também usa Kaizen. Outra filosofia aqui, reduz o desperdício. No caso aqui de DevOps, particularmente, é desperdício de tempo. Por isso que eu enfatizei tanto. Automatize. Automatize tudo. E olhando aqui, pô, você falou um monte de coisa, falou desse negócio de DevOps. Eu poderia colocar aqui um monte de técnicas de DevOps, entrar em coisas mais aprofundadas, mas eu acho que não é o propósito, pelo menos não dessa palestra. Vocês podem pesquisar um monte em casa de como tratar melhor DevOps na empresa de vocês. Mas a discussão filosófica que eu gostaria de fazer agora é que olhem a diferença de pensamento que existe entre nós como profissionais de software e as empresas de software. A grande maioria das gestoras de empresas de software, o desejo que eles têm em relação aos funcionários é: eu quero que os meus funcionários sejam descartáveis. Porque não importa, eu posso perder um, contratar outro, pelo mesmo salário, ou idealmente pagando menos, e a coisa vai ficar mudando. A questão que eu faço para vocês é: será que nós queremos ser esse tipo de profissional descartável? E o que torna um profissional descartável? Se você, e até falando de salário do mercado de trabalho, se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, se você faz igualzinho que todo mundo faz, será que você também não é descartável? Ninguém quer isso para a vida. Não é assim que todo mundo deseja ser? Eu sou especial. Né? E hoje em dia até é culpa da criação, e hoje em dia todas as crianças são especiais. Né? Para a mãe é especial, para o pai é especial, e não poderia ser diferente. A diferença é que nós temos uma geração, eu não sei a partir de que momento isso começou a ser colocado, que todo mundo é especial, mas todo mundo faz aquilo que todo mundo faz. Então, de novo, né? Se todo mundo é especial, ninguém é especial.
E a questão é, que diferença vocês fazem no trabalho de vocês que torna vocês únicos em relação ao outro? Que diferença vocês fazem no dia a dia que faz com que... Vou pegar o pessoal que está vendo aqui na frente colendo, né? Que faz o Vinícius ser diferente dos outros, sei lá, que faz o Tiago ser diferente dos outros. Pense. Ou se vocês não são capazes de enumerar o que faz vocês diferente dos outros, que vocês consigam projetar. Daqui a 5 anos, as pessoas vão lembrar de mim pelo quê? Ó, fulano faz falta nessa equipe. Por quê? Porque nós vivemos também uma geração de pessoas especialistas em desculpa. Eu gosto bastante de linha, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Nós vemos uma geração de pessoas que não consegui fazer o que eu tinha que fazer porque o cachorro comeu meu trabalho. Não consegui fazer o que eu tinha que fazer porque quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai não comprou o PlayStation que eu queria. Ou aquela licença do Warcraft lá, eu não consegui craquear e minha tia não quis dar para mim. Eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, eu não atingi o meu objetivo de vida porque minha mãe não pagou aquele curso de inglês quando eu era adolescente. O meu pai não comprou aquele computador que eu pedi. Gente, nós somos uma geração de desculpas. A questão é, quando é que nós seremos capazes de parar de dar desculpa e assumir o que nós temos que fazer para gerar o resultado? E quem aqui não consegue entender uma metáfora, né? Vou pegar algo mais concreto. Deu pau em produção. Não, mas é porque o pessoal, né, não fez o que eu pedi. Não, mas é porque ninguém me falou, né, que o pessoal ia atualizar de madrugada. Nós somos especialistas em dar desculpas. Nós sejamos capazes não de assumir a culpa, mas de aprender a fazer o nosso trabalho direito e não sempre deixar para colocar a culpa em alguém depois. Se vocês acham que tudo isso que eu falei é demagogia, tudo isso é conversa fora, é conversa fiada. O importante mesmo é eu chegar lá, bater meu ponto, fingir que estou trabalhando, fingir que estou recebendo e continuar tocando minha vidinha. Porque programar, esse troço não vale nada mesmo, não tem problema. Se vocês não acreditam em nada que eu falei, que o seu trabalho não é importante para o futuro dos outros ou o futuro dos seus filhos, então que no mínimo vocês sejam capazes de fazer isso por vocês. Que vocês sejam capazes de fazer isso para ter um salário um pouco melhor, para não ter problema em achar emprego. E uma frase muito bacana de Henry Ford que eu adaptei aqui é: não importa em que você acredita, você está certo. Se você acha que você, né, não é capaz de fazer diferença, se você acha que o seu trabalho é igual ao de todo mundo, se você acha que você nunca vai ser reconhecido, você está certo. Se você acha que o seu trabalho faz sim diferença, que você pode mudar o mundo, no mínimo o seu mundo e o mundo das pessoas que te rodeiam, com o fruto do seu trabalho, você também está certo. E o que eu desejo para todos vocês e para todos nós é que nós sejamos capazes de fazer software melhor para produzir um mundo melhor. Que vocês possam ser esses programadores 10x que a gente tanto vê e que serve de inspiração para a gente, e que vocês sejam capazes de olhar também para o pessoal de TI e criar uma cultura que, assim como Agile um dia foi e continua sendo importante, que olhar para o pessoal de operações e falar que DevOps também foi e continua sendo importante. Gente, era essa um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso esse pouco tempo que nós tivemos juntos e muito obrigado.